Olá, pessoal. Aqui é o Tony Nascimento. Eu sou gestor em alimentos e bebidas e esse é o canal H&B Hotel and Business Hotel Companhia. E eu quero fazê-los todos muito bem-vindos aí ao nosso bate-papo de hoje. E aproveitando aí, lembrando para você, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E aqueles que têm interesse de ser patrocinador do nosso canal, ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais para gerar insights relevantes para a hotelaria, sejam muito bem-vindos e podem conversar comigo mesmo. Eu vou deixar no descritivo aqui do, do vídeo para que você entre em contato e a gente possa aí, fazer essa parceria bem bacana. E qual é o objetivo do nosso canal? É justamente isso que eu disse para vocês: trazer profissionais que têm produtos ou serviços para hotelaria e hospitalidade. Isso mesmo. Então vocês vão ter aí conteúdos relevantes para gerar insights, né? Para gerar aí novas ideias intraempreendedoras, né? Para que a sua empresa cresça cada vez mais e gere aí uma grande corrente do bem, uma grande corrente de prosperidade na sociedade. Então, esse é o objetivo de nosso canal. E hoje eu estou trazendo aí um tema bem bacana, um tema bem relevante mesmo, que é, os hotéis de categoria de luxo, antigamente era chamado de 5 estrelas, né, costumam trabalhar bastante com isso, mas e às vezes não com tanto resultado, né? Que é que é a relação com as vendas complexas. E eu trouxe para conversar aí comigo o Rômulo Hora, que é o diretor comercial da rede colaborativa Então Pronto. É uma rede de empresários lá de Fortaleza, lá do Ceará. Na verdade, é a primeira rede colaborativa do estado inteiro, né? E quero fazê-lo aí, Romulo Ona, muito bem-vindo aí entre nós, né? E faça a sua apresentação, converse aí com a nossa audiência. Nós aqui temos diretores de hotéis, nós temos gerentes dos mais variados segmentos na hotelaria e estudantes também de hotelaria e turismo. Então vamos conversar aí com eles sobre essas vendas complexas. Boa tarde, Tony. É sempre um prazer estar com você, né? E nessa área que é uma área da sua expertise, né? A área de hotelaria e hospitalidade. Então, fico muito feliz de estar aqui, né? E olhando, né? Já um pouco para essa área, né? Tentar lembrar aqui algumas experiências, né? E nessas experiências agradecer ao segmento hoteleiro, né? Eu trabalhei muitos anos por uma empresa americana e essa empresa americana ela me deslocava muito, né? Então era muito comum eu passar 15 dias, 30 dias hospedado. Depois eu ia, passava um sábado e domingo em casa e voltava para o hotel e passava mais 30 dias. Então, era nesses períodos, né, que não foram poucos anos, foram alguns anos, eu tive a oportunidade de morar efetivamente no hotel, né? E aí você começa a conhecer um pouco mais, né, por uma questão de você estar ali no dia a dia, né? Tudo bem que você está numa posição de hóspede, né, e um hóspede cativo, né? Mas você acaba conhecendo uma série de coisas e experiências muito interessantes, como um hotel como lá no Rio Negro, em Manaus, né? Um hotel em Brasília, você hospedado ali em todo o eixo ali de Brasília e vendo todo o movimento de Brasília, isso nos anos de 87, 88, e você vai vendo coisas que são, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Que são experiências interessantes, como limites de alimentação de um determinado hóspede, situações como, por exemplo, em Brasília,
na época, teve um jogo do Brasil contra a Alemanha, né? Então, a Alemanha veio e ficou hospedada no mesmo hotel que eu estava hospedado. Num determinado momento, o saguão do hotel ficou lotado de água mineral, galões de água minerais. E aí eu, curioso, né, fui perguntar. Os germânicos, eles não queriam usar a água do sistema hidráulico do hotel, por entender que a água no Brasil não tinha uma determinada qualidade de água e que aquilo poderia ter algum tipo de prejuízo. E ali eles pediram, né, essa quantidade de água mineral para tomar banho, né? Não era para beber, era beber já tinha lá o estoque de água mineral, mas era para tomar banho. Então, isso a gente vai falar um pouquinho sobre essas vendas complexas, que passa por esses momentos também. Uma outra situação também muito interessante, essa foi aqui em Fortaleza. O BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele fez um evento mundial aonde vieram países e seus presidentes da América Latina, das 3 Américas, né? E ficaram hospedados em vários hotéis aqui em Fortaleza, distribuídos em vários hotéis. No hotel que eu tenho até hoje um bom relacionamento, ele hospedou vários presidentes e seu staff, né? Além de alguns ex-ministros que na época já eram consultores, enfim. Só que esse hotel não tinha, na época, hoje você tem em qualquer lugar, mas na época não tinha Wi-Fi. Wi-Fi não era uma ferramenta disponível. Existia, mas não era disponível. E nós prestamos esse serviço. Instalamos uma rede de Wi-Fi nesse hotel e todos os hóspedes puderam utilizar essa rede, né? Então, eles pagavam por minuto de uso. Então, muito interessante por minuto de uso. Agora, ou seja, assim, bom, por minuto de uso, né? E falando na área internacional, você cobrou em dólar, né? Deveria mais ou menos ser assim. Mas o gestor do hotel achou por bem não cobrar em dólar e você poderia dizer, poxa, então o faturamento foi muito bom, foi excelente, né? Porque você ganhava por minuto de uso de Wi-Fi, não foi tão excelente assim, tão grande. Por quê? Porque como staff, como gestores, eles sabiam administrar bem o tempo. Então, o que eles faziam? Eles saíam para os eventos, chegavam à tardinha ou no dia seguinte muito cedo, aí eles acumulavam no seu computador todos os e-mails que queriam enviar. Então, quando ele entrava no Wi-Fi, ele entrava somente para enviar. Ele não fazia o que nós hoje fazemos, né? Então, isso também tem a ver um pouco com vendas complexas, a gente vai falar um pouco mais à frente, porque são coisas que você tem que pensar e se colocar no lugar da sua persona, do seu público-alvo, do seu hóspede, para entender como é que ele é, como é que ele pensa, qual é a cultura dele. Como eu falei, né? Eu vivi muito, não foi um mês, não foram 15 dias, foram anos morando de hotel. Então, você se sentir, você estar num lugar, você tem que se sentir bem. Então, havia todo um esforço do hotel para que eu pudesse me sentir bem. Não só eu, mas os hóspedes que estavam lá. Então, isso tem muito a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco sobre vendas complexas. Então, eu quero aproveitar aqui para dizer para a nossa audiência, né,
que esse programa de hoje está sendo oferecido pela rede colaborativa Então Pronto, que é no qual o diretor comercial está aqui com a gente falando sobre essas suas experiências. Nossa, essas experiências superiores, como elas enredam o nosso bate-papo hoje. Então, eu tenho certeza que vai ser bem interessante daqui por diante. E quero dizer também, quero dar também os créditos aos nossos patrocinadores, que são o Mundo de Vantagens, o Hub Mundo de Vantagens, o Sistema Educacional Híbrido, também é o nosso patrocinador, o Balai Orgânico, que é o primeiro delivery de produtos orgânicos de Curitiba. Olha só que coisa bacana. Nós temos também como patrocinador a KS Tecnologias e a consultoria Halal. A gente vai ter aí um sheik, né, islâmico falando sobre a importância das empresas se certificarem Halal. O que será que é isso, né? E a ProSaúde Integral 5G, que é uma empresa que tem teletreinamento terapêutico, isso mesmo, teletreinamento terapêutico aí para sua empresa, ajudar aí nessas questões emocionais e físicas, online, né? Rômulo, o que é essa? A gente quer saber o quê? O que são, qual é o conceito das vendas complexas? Né? Perfeito. Bom, vamos trabalhar as palavras em separado, né? Isso é da minha formação de docente, então vamos tentar ser um didático aqui. Falando de vendas, né? Vendas, você tem aí um autor muito bom chamado Frutel, né? Vendas é convencer, né? E aí eu vou fazer uma brincadeira aqui contigo, Tony. Qual foi o primeiro convencimento que você fez para alguém? Nosso primeiro convencimento Que você fez para alguém? Uma pessoa de 50 anos, olha, em termos comerciais, é isso? Ou geral. Olha, eu convenci a minha mãe a comprar um produto que ela sabia que eu não ia gostar. Né? Eu tinha mais ou menos 6 anos e eu confundi moela de galinha com miolo de boi, né? Que é o cérebro. E eu convenci a minha mãe a comprar isso. Mesmo ela sabendo que eu não ia gostar. Mas ela comprou para me dar. Eu diria a você que foi mais cedo que 6 anos. Você teve um convencimento que você fez, você acertou a pessoa. Foi com a sua mãe, certo? Mas foi antes dos 6 anos. Qual seria? Então eu era bebezinho, então, né? Antes de ser bebê. Nossa, já no ventre da minha mãe? É isso? Quando você deu os primeiros chutes na sua mãe, na barriga, né, dentro da barriga da sua mãe, você estava tentando convencê-la que, por alguma razão, aquele lugar, o jeito que ela estava, enfim, não estava bom para ti. Né? Você queria convencê-la. E aí, ela certamente, percebendo, ela vai lá, fez um carinho, alguém também fez um carinho, ela se posicionou melhor. Esse talvez seja o primeiro convencimento que você fez. Sentido. Entendeu? Isso foi dito por um amigo diretor de uma distribuidora muitos anos atrás, e eu sempre guardei essa história comigo. E a venda é isso. A venda é um processo de convencimento. Então, não necessariamente você vai ser remunerado por isso, mas você convencer de um pensamento, convencer de uma ideia, convencer de um posicionamento, de uma maneira de vida, de um estilo de vida, são convencimentos e, numa forma lato sensu, né, a gente pode falar que isso aí é venda. Né? A venda é esse processo de convencimento. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais
desses tipos de vendas. E o complexo, né? A palavra complexo, né, por muito tempo, a gente confunde, né, achando que complexo é uma coisa que é sinônimo de complicado, e não é. Né? Por exemplo, você fazer um cálculo de derivada integral é um cálculo complicado, né? Mas ele é feito, ele é possível de ser feito. São ferramentas, são técnicas que você utiliza. Então, você tem que aprender a dominar essas técnicas, né? Saber associar as suas combinações e vai conseguir fazer. Vai ser complicado, né? Os cálculos matemáticos, eles são, na sua grande maioria, complicados, né? São cálculos complicados. Nós temos grandes matemáticos que eles tiveram essa habilidade. Existe um matemático, Hamoud, falecido indiano, que ele dizia o seguinte, que as contas, os cálculos, já estavam todos lá. Deus já botou os cálculos no mundo. Deus é o grande matemático que, através da matemática, ele fez o mundo. A gente que está, ao longo das décadas, né, e dos séculos, estamos descobrindo esses modelos, essas ferramentas matemáticas. Mas a coisa complexa não é isso. O nome complexo, conforme estudamos, tanto eu quanto você, lá com o professor Júlio, né, uma coisa complexa é complexo. Plexo vem do latim de tecido. Então, é tecido junto. Então, quando a gente fala vendas complexas, é um convencimento de várias áreas, que tem mais de uma pessoa a ser convencida. Isso é o conceito de vendas complexas. Né? Eu tive a oportunidade, também já faz algum tempo, numa empresa chamada Herbert Parker, que é HP. Eu fui para Itu e tive uma capacitação numa metodologia de vendas complexas, né? E que eu utilizo até hoje. Claro que, ao longo do tempo, eu fui fazendo algumas adaptações dessa ferramenta para facilitar. Mas eu utilizo nos processos de vendas, porque na grande maioria das vendas que eu trabalho são vendas complexas. Né? Por que complexas? Como a gente falou, tecido junto. Então, nós temos, se entendermos cada ator, ou cada protagonista como sendo esse tecido junto, né? Então, nós vamos ter mais de uma pessoa para tomar a decisão num processo de vendas. Na metodologia original, ele cita para mais de 7 pessoas que tomam a decisão de vendas. E a metodologia está certa. Eu, por uma questão de facilitar o meu trabalho, eu resumo esse trabalho em algumas pessoas que eu entendo que são importantes dentro de um sistema, de uma ferramenta de hotelaria ou de uma ferramenta de hospitalidade, e podemos até estender, porque uma parte dos hospitais é hotelaria, né? Então, a gente pode entender que essa parte da hotelaria no hospital também está nesse contexto. Isso não, você tem uma pessoa, você está levando algum tipo de produto ou algum tipo de serviço para aquela rede hoteleira, e você vai ter uma pessoa que é o usuário, é quem vai usar aquilo. Então, se eu estou levando uma máquina automática de lavar pratos, né? Então, vai ser o pessoal do A e B que vai utilizar aquele equipamento. Então, o usuário é ele. Mas o usuário não detém a decisão completa, ele detém a decisão relativa.
Isso é, ele, enquanto usuário, enquanto facilidade de uso com equipamento, a agilidade, a rapidez de aprender a usar o equipamento, tudo isso está muito ligado ao usuário, né? A pessoa que vai utilizar esse equipamento. Mas tem uma outra decisão, que é a decisão técnica, né? Quem é que vai decidir tecnicamente? Normalmente, é alguém responsável pela manutenção, né? Um gerente de manutenção. E aqui eu homenageio aqui um grande amigo de corrida de longa distância, o Edmir, que é do que é o responsável aqui em Fortaleza pela gerência de manutenção do, do, da rede hoteleira do Grupo Marquise, que é um grupo muito grande aqui, não só aqui, mas em São Paulo. Toda a parte de limpeza lá da cidade de São Paulo é feita por uma das empresas do Grupo Marquise. E agora mesmo eles ganharam uma licitação onde eles vão dessalinizar, através de uma tecnologia israelense, a nossa orla marítima para aumentarmos a oferta de água potável para o Ceará. Mas, olhando aí o meu amigo Edmir, ele é que detém a responsabilidade técnica. Então, aquilo que envolve eficiência de energia, isso é, o equipamento funcionar na sua plenitude com menor consumo, né? As áreas de manutenção desse equipamento, como é que eu acesso? É fácil, não é fácil? Porque se um equipamento desse, em algum momento, eu tiver que trocar alguma peça, e terei que trocar, e quem vai fazer isso? Ou vai ser uma equipe técnica daquele equipamento, ou vai ser alguém do time, vou continuar citando o Edmir para facilitar, do Edmir, que foi capacitado pela fábrica para dar atendimento àquele equipamento. Ele, se esse equipamento é fácil acesso, ótimo. Se não, ele vai levar mais tempo. E levar mais tempo num equipamento que está ali para otimizar a disponibilidade de todo o acervo de pratos, talheres, etc. Se isso não está sendo feito, nós sabemos que o dia a dia de um hotel ele tem uma curva de sazonalidade no tocante à limpeza desse material, né? Então, você serve o café, você tem que limpar o café. Você serve o almoço, você tem que limpar o almoço. Você serve o jantar, você tem que limpar o jantar. Então, esse equipamento ele tem um uso quase que constante, né? E se não tiver, ou se passar muito tempo sem ter, pode comprometer um desses 3 ciclos que eu acabei de falar. Então, é muito importante que o cara que detém esse conhecimento técnico, ele opine, e ele, claro, ele é a pessoa técnica que vai dar essa decisão. Você tem uma outra pessoa que é o financeiro. Pode ser o dono, pode ser um controller, pode ser um diretor financeiro, né, que vai decidir financeiramente. Isso é, ele vai analisar de que maneira aquele valor, aquele produto pode ser adquirido, quais são as melhores ofertas. Então, até mesmo no processo mesmo que não seja um processo licitatório, mas que vão lá vários fornecedores, essas 3 pessoas vão ser ouvidas. Eu coloco aí, na metodologia antiga, ele fala de vários outros, mas eu coloco aí mais 2 pessoas. Uma é a secretária. A secretária, ela abre as portas. Se você tem um bom relacionamento com a secretária que atende a esses diretores, que atende a esses tomadores de decisão, ela facilita muito nesse processo. Então, ela também está contida nesse time de tecido junto, né, de complexos, né? E uma outra pessoa não tem nada a ver com a rede hoteleira, mas é amigo do dono do hotel e é seu amigo. Então, você tem que identificar uma pessoa. Na metodologia original, o nome que se dava era coach, mas como hoje
a gente tem o nome coach já com outro significado, né? Vamos chamar aqui de um amigo comum. Então, essas pessoas, certo? São as pessoas que, num processo de vendas, a gente vai ter que dialogar com cada uma delas, né? Para que a coisa aconteça. Então, Romulo, aconteceu comigo uma vez, eu não sabia que tinha esse nome, tá? Uma vez, quando eu trabalhava em uma unidade hoteleira aqui de Curitiba, Hotel Rayon, né? É um dos melhores hotéis que nós temos aqui de categoria luxo. Antigamente a gente chamava de Hotel 5 Estrelas, né? E, como eu disse, trabalhava na área de confeitaria. E as minhas sobremesas, elas eram diferenciadas. Várias pessoas, várias empresas, elas gostavam de fazer eventos com a gente, porque a gente tinha um cardápio inovador, né? Tanto na parte de sabor, na parte de apresentação e variedade também. Isso é muito importante quando você começa a criar valor de exclusividade, né? Então a gente tinha muito movimento por causa disso. Tá? E aí eu me lembro que eu estava na área de produção e aí o coordenador, o, o gerente comercial, ele veio conversar comigo, ele me chamou ao salão, né? A sala, aliás, né? Do restaurante, né? Para conversar com, é, com um grupo de clientes que estavam querendo fazer um evento no hotel. Só que eles eram americanos. Né? E uma dica aqui, pessoal: o inglês é muito importante nessa área de hotelaria, independente do setor que você trabalha. Tá? Porque em um momento ou outro você vai ter que utilizar a língua. Tá? Então ele veio e, como ele sabia que eu falava inglês, ele disse assim: Tônio, esse pessoal, eles querem fechar com a gente aqui, só que eles estão escolhendo o cardápio. E a gente, na parte de sobremesa, a gente gostaria que você conversasse com eles. E aí eu conversei com eles sobre as sobremesas exclusivas que a gente tinha no cardápio e ele conseguiu fechar o negócio. Né? Então, esse tecer juntos, né, esse tecido junto, né, essa venda complexa, eu tive não só uma, né, mas também várias, né, experiências dentro dessa influência, né? Ou seja, de fazer parte de um processo de venda. Porque quando a gente trabalha em hotel, na parte operacional, olha, eu sempre ouvi falar isso. Ah, um dia eu vou ser gerente. Ah, isso acontece porque fulano é gerente. Mas, na verdade, Rômulo, se você for colocar isso no papel, todos os funcionários são gerentes daquilo que eles fazem. Daquilo que eles fazem. A camareira é gerente, ela gerencia os processos é, de cuidado com aquele apartamento, com aquele quarto, né, apartamento se for flat, né, quarto, se for hotel. Ela é gerente, o confeiteiro, ele é gerente dos processos que ele utiliza na fabricação daquele pão, daquele doce, né, aquele salgado, o cozinheiro e assim por diante. Então, eu percebi que tanto o pessoal da área operacional, né, o cozinheiro, né, o ajudante de manutenção ali, eles fazem parte de todo um conjunto de vendas complexas desse hotel. Exatamente. Eles são vamos dizer, eles são coadjuvantes, vamos dizer, dentro desse processo de vendas. E, infelizmente, Romulo, pela minha experiência aí, que eu tive de vários anos na hotelaria, não se tem essa mentalidade. Entendeu? Parece que o gerente comercial ele quer fazer tudo sozinho, né? Muitos não se reúnem com as equipes, não se reúnem para saber do que se trata, pegam lá um material lá, resumido
e de repente não tem aquele resultado mais específico, por quê? Porque ele não, isso que você falou, não envolve as outras áreas do processo de vendas, que você chamou agora de vendas complexas. Eu gostei muito, sabe, de ouvir esse, além do embasamento que você deu e todas essas experiências aí de como que o pessoal pode começar a, a, a ter uma consciência maior de como que consegue fazer vendas mais conscientes mesmo, assim, vendas mais... É que muitos têm foco no resultado e, na verdade, a questão não é o resultado, a, a questão é o caminho que vai te Processo. levar para é o acesso que vai te levar a esse resultado. E o que eu tenho percebido, né, nesse segmento é que muitos estão focando nessas vendas como resultado e, na verdade, estão esquecendo do caminho que precisa ser percorrido para poder fechar isso daí. E que não depende só dele. Né? A carga não é só dele, não é dessa gerência comercial. Né? Mas é de toda uma equipe, né, dessa área de hospitalidade que você falou muito bem, não só hotéis, mas os hospitais também entram nisso, porque eles também têm uma hotelaria ali dentro. Imagina, né, o quanto que é caro, né, vários serviços hospitalares, né, e como é difícil, de repente, gerar um resultado específico em certo tipo de tratamento, né, por não haver essa unidade, essa união dentro do processo de vendas. Exatamente. O que você falou do idioma é o inglês, indiscutivelmente, né? É uma língua que você tem em todo lugar, né? Pelo menos em todos os lugares aonde você tem negócios ou enfim, tem as atividades. Eu estive em 2005 em Xangai, ou Shanghai, né? E, a, e eu fiquei impressionado com isso, porque todo o hotel, todo, sem exceção, falava inglês. Qualquer pessoa com quem você falasse, camareira, gerente, é, o, o cominho, falava inglês. Aí mais ainda, olha que é uma visão de processo e uma visão lato sensu. Quando você ia para a rua, só era só, eu não lembro, qualquer pessoa na rua falava inglês. As placas das ruas lá em Xangai é escrito em mandarim e é escrito em inglês. Então, se você tiver um mapa, um Google, o que seja, você não se perde. Você consegue chegar nos lugares, né? Tranquilamente. A moeda, a nota, a cédula, de um lado é em mandarim, do outro lado é em inglês. Quer dizer, pensar a hospitalidade de uma maneira ampla. Né? Xangai, ela não perde para Paris, certo? Não perde para Dubai, nesse olhar de receber as pessoas, né? E são afáveis e entendem, levam você para ter as experiências em diversas áreas, de passeio, gastronômicas, história, etc., etc., mas o tempo todo você tem uma cozinha internacional ali à disposição, caso você tenha algum, enfim, não queira provar de algum tipo de prato, como, por exemplo, um pato laqueado, né? Que é um prato típico de Xangai. Então, esse olhar do idioma, ele é universal. Realmente você tem que ter
né? E eu acho que isso, as nossas cidades turísticas ainda tem que avançar, né? Nós aqui, por exemplo, não vou falar de outro lugar, vou falar da onde eu moro já há 30 anos. Fortaleza já avançou muito, mas ainda você chegar numa sem medo de errar nos restaurantes na praia que existem aqui nós temos restaurantes que ficam na areia, né? Eu, sem medo de errar, 50% deles não tem um cardápio em inglês. Então, isso é uma coisa a melhorar, né? Consequentemente, as pessoas que estão lá também não se comunicam em inglês. Qual é o público mais interessante do turismo hoje? É o dos 60 a mais. É o cara que pode vir a qualquer dia, a qualquer hora, e não está preso às férias, né? Ou algum compromisso, ele já não tem esse compromisso de tempo, então ele pode vir a qualquer momento. Nós temos um público do hemisfério norte que, quando está inverno lá, eles querem buscar praias e lugares mais quentes. Aqui é um lugar que poderia ofertar isso, mas ele ainda tem que avançar nesse aspecto, tem que avançar no aspecto de conforto. Aqui, a temperatura é 32 graus. Para um europeu, isso é praticamente uma sauna, né? Então, você teria que ter nas barracas sistemas de ventilação, né, que eu não sei se todos aqui conhecem, acredito que não, mas imagine um grande restaurante, todo ele na areia. Então, a Praia do Futuro aqui é cheia desses restaurantes. Então, esse restaurante ele é legal, você está ali nele, você sai, vai, toma um banho, volta, pega um sol, para nós aqui do Brasil. Mas para o europeu, ele quer ter esse conforto, ele quer ter esse contato com a água quente, ele quer ter o cheiro da maresia, mas ele não quer suar. Tá? Então, você tem que ter sistemas de ventilação dando conforto para que ele vai sair do hotel, vai entrar numa van, num transporte com ar-condicionado, vai chegar numa barraca e vai ter também um clima, uma climatização agradável para ele. Então, esses são avanços que eu entendo que a gente tem que trabalhar, né? Falando aí um pouquinho dos itens que você citou. Esse olhar que a gente estava falando de vendas complexas, ele é como você falou, o resultado é consequência, né? O foco é o processo, né? Então, aí a gente pode buscar na teoria da realidade fractal. A teoria da realidade fractal trabalha com essas duas coisas. Ou você muda a estrutura, ou você muda o processo, ou você muda os dois. Então, é isso que a gente tem que levar, em alguns já são assim, mas para a grande maioria da rede hoteleira, levar essa estrutura fractal, né? De saber entender os processos e entender as estruturas, e sabendo que uma pequena mudança, olha, uma mudança simples, como você deu exemplo. 1%. É. 1%. Já faz uma grande diferença. O gerente, ele viu que precisava de você para você explicar o cardápio diferenciado. É uma mudança de processo. O processo normal seria ele está atendendo aquele cliente, aquele possível cliente, e ele vai tentar, como gerente, tentar convencer para que ele faça lá o evento lá no hotel. Mas, se no processo daquela empresa diz assim, olha, toda vez que você for conversar com um determinado possível cliente, você tem à sua disposição o pessoal do AIB, você tem à sua disposição o pessoal de organização dos espaços, você tem o pessoal de manutenção, e você leva esse staff contigo para poder convencer. Por quê?
cada um dessas pessoas vão se posicionar, vão falar das suas estruturas, vão falar do que tem, de como funciona, o que está por trás, né? Porque por trás de uma sala com um sistema de ar-condicionado funcionando, tem por trás um time de manutenção, né? Por trás uma prataria, de um enxoval limpo, arrumado, bem engomado, etc., etc., tem uma lavanderia por trás. Então, se aquele possível cliente ele começa a perceber esse processo, o quanto de time está envolvido, o quanto como você falou, de gerentes estão envolvidos, o quanto de como, se ele se dirigir para a camareira, né? A camareira ela pode não saber resolver o problema do ar-condicionado, mas ela sabe exatamente o que tem que ser acionado e como ela foi acionada pelo aquele hóspede, ela vai ficar ali acompanhando até que o hóspede fique satisfeito. Até que o hóspede diga, não, o assunto está resolvido. É uma mudança, isso é uma mudança. E claro que essa mudança, ela não cabe à pessoa que está ali, mas cabe muito mais aos proprietários, aos sócios. Eles têm que ter a visão de como é importante você ter um time comprometido. Comprometido é muito mais do que envolvido, né? Tem uma historinha antiga do breakfast americano, que é feito de ovos e bacon, né? Aí, um belo dia, uma discussão entre a galinha e o porco, querendo dizer quem era mais importante para o outro no breakfast. Não sei se você conhece essa história. A galinha chega, não, eu é que entrego os ovos. Eu sou... os ovos são cheios de nutrientes, é uma excelente alimentação. Aí o porco respondeu para ela, mas você não tem que morrer para entregar o bacon. Então, a galinha está envolvida, está entregando os ovos, mas o comprometido é o porco no breakfast, porque ele tem que morrer para poder a coisa acontecer. Isso é claro num sentido figurado. A gente está falando que o comprometimento é isso, é você efetivamente diz assim, você vai para casa como um maître, como um cominho, como uma camareira, vai para casa dizendo assim, poxa, aquelas pessoas que me procuraram foram atendidas e o assunto dela foi resolvido. Não precisa nem ter um reconhecimento, o ideal que tenha, né? Eu acho que alguns programas são interessantes, como programas de reconhecimento. Eu trabalhei numa empresa que tinha um programa chamado Employee Suggestion Program, que nada mais era do que ideias. Então, às vezes, você como arquiteto, né, vai fazer uma reforma numa determinada parte do hotel e faz aqui e monta toda aquela estrutura, etc. Mas quando aquilo vai ser colocado em prática, algumas coisas não foram consideradas. Se você, como arquiteto, conversasse com a estrutura operacional, com os operadores dali, eles iam lhe dar implementos que certamente o seu projeto ia ficar muito mais bem atendido, né? Então, coisas dessa ordem que fazem a diferença, né? Aí, no caso, a gente está falando de uma realidade fractal no tocante à estrutura, né? Então, tanto as estruturas quanto os processos, eles podem estar sendo aprimorados. E, à medida que eles são aprimorados, aí voltamos lá para o nosso gerente,
comercial, o gerente que está vendendo o hotel, que na verdade ele não está vendendo um hotel, ele está vendendo hospitalidade, ele está vendendo extensão, satisfação, extensão da casa, né? Poxa, imagina um executivo que passa o ano todo viajando, né? Muito longe de casa. O que ele espera no hotel, além de poder dormir confortavelmente? Que se ele tiver uma extensão, uma pequena extensão da casa dele, isso vai ser muito bom. Ah, poxa, é um gaúcho que está hospedado aqui no hotel na beira-mar. O que ele precisa? Poxa, ele vai precisar de um mate, ele vai precisar do... Será que se a bomba dele lá que ele trouxe não funcionar, tem alguma bomba para que ele possa comprar ali no hotel? Ou alguém no hotel, um concierge sabe onde é que tem uma bomba para comprar? Para aqueles que não sabem, a bomba é aquele, vamos chamar assim, aquele canudo, né? Que vai dentro da cuia. Então, isso é o detalhamento de conhecer cada uma dessas pessoas. Então, a gente falou aqui olhando dentro do hotel, né? Os tomadores de decisão. Mas quem vai adquirir também tem os tomadores de decisão do lado de cá, né? O cara que vai comprar um evento, o cara que vai levar uma conferência, o cara que vai levar um evento de final de ano, um grupo de pessoas que vão fazer, vão se hospedar ali e vão passar 5, 6 dias naquela cidade, né? Então, você tem que, previamente, estudar esse grupo. É um grupo de mais de 60 anos, de onde é que eles estão vindo? Eles estão vindo de Curitiba. São profissionais liberais, são empresários, são alguém do setor público. Eu preciso entender esse grupo antes até de abordá-lo, né? À medida que eu entendo, eu consigo entender. Isso hoje, as redes sociais permitem muito, né? A gente pode estudar um grupo. Eu sei, eu vou prospectar. Exemplo, um gerente aqui de um hotel aqui na Beira-Mar, ele está indo para Curitiba prospectar, né? Ele vai chegar lá, vai estar indo no período de inverno. A gente sabe que o inverno é um inverno em Curitiba, é um inverno rigoroso. Então eu posso ofertar nesse momento a pessoa, em vez de passar o inverno em Curitiba, passar o inverno em Fortaleza, né? Então, mas eu tenho que conhecer as pessoas de Curitiba, quais são os hábitos culturais, como é que funcionam, qual é a maneira de relacionar. Por exemplo, aqui o fortalezense nativo da terra, quando ele, mesmo ele não tendo muita intimidade com você, ele adentra na sua vida pessoal, né? Não sei se o curitibano é assim, né? Mas se não for, é uma diferença crucial, né? Isso é, a pessoa ela tem que chegar aqui e se sentir bem tratada, sentir uma extensão da sua casa. E aí cabe a mesma análise. A análise de quem é que vai utilizar, quem é que naquele grupo tecnicamente responde, pode ser alguma agência local de Curitiba que responde, que está trazendo esse grupo, então, tecnicamente, ela responde, né? E quem financeiramente vai fazer, alguém ali, a própria agência pode estar recebendo ali os pagamentos para fazer essa viagem. Então, eu tenho, de novo, alguém que toma decisão financeira, alguém que toma decisão técnica, alguém que toma decisão como usuário. Tenho que ser amigo, tenho que ter algum amigo, um Tony, por exemplo, que está em Curitiba e conhece lá o grupo, né? O Tony pode dizer assim, não, olha, o Rômulo falou disso e disso,
aqui na proposta dele, não, rapaz, pode ir porque o Rômulo eu conheço ele, o que ele colocou aí, vai acontecer isso e vai acontecer um pouco mais. Vocês vai superar a sua expectativa. Então, por isso que é importante essa pessoa que é amigo dos dois grupos, né? E a secretária que facilita as portas. Tem uma experiência, eu posso falar o nome da empresa, ela já não funciona mais no Brasil, era a Mesbla, não sei se você chegou a conhecer. A Mesbla, os computadores da Mesbla era da empresa onde eu trabalhava. E eu era um técnico, eu consertava os computadores. E um dia eu entrei junto com o gerente de vendas da empresa que eu trabalhava, que vendia os computadores para a Mesbla. Então, ele fazia sempre visitas lá à Mesbla. Quando ele chegou, que parou o carro na garagem da Mesbla, ele fez uma festa com o porteiro. Mas não foi uma festinha. Ele perguntou da família, perguntou como é que estava o filho fulano de tal, o outro filho. Ele sabia, no detalhe, quem era aquele cara. E aquele cara influencia, dentro das suas proporções, na decisão lá da compra do computador. Como assim? Olha o que o cara chegou para ele e disse. O nosso principal concorrente era uma empresa também americana, que também vendia computadores mainframes. Ele chegou e disse, olha, fulano de tal, da empresa tal, teve aqui e conversou com o diretor XYZ. Aí o cara foi para a reunião com esse diretor e testou o diretor. Eu estava lá, ele testando. Fez perguntas para ver se o cara estava a favor da empresa dele ou se estava a favor da empresa do concorrente. E aí ele viu que o cara estava a favor da empresa do concorrente. E ainda fez, por exemplo, ele perguntou, o meu concorrente fulano de tal teve por aqui. Aí o diretor lá da Mesbla respondeu, não, faz tempo que ele não aparece aqui. E não era verdade. Aí, esse tipo de mapeamento, de entender, porque é ótimo quando você tem o cara financeiro do seu lado, o cara técnico do seu lado, o usuário do seu lado. Mas isso não é a realidade. A realidade é que um ou dois ou os três podem estar ou neutros, você ainda vai ter um processo de convencê-los ao seu produto, né? Com relação ao seu hotel, ou você pode ter um ou outro que já está a favor do seu concorrente. Isso é de alguma outra pessoa que está ofertando uma outra rede hoteleira e por aí vai. Então, você tem que mapear isso. Esse mapeamento é de entender. E aí, uma técnica muito interessante, que você citou aí o movimento educacional híbrido, né? E no movimento educacional híbrido, você tem vários especialistas lá em DISC, né? É você entender as técnicas de DISC para entender qual o perfil desse financeiro com quem você está se relacionando, qual o perfil desse cara técnico, qual o perfil desse cara, enquanto usuário. Porque você entendendo isso, entendendo o contexto, se ele está contigo, ou está neutro, ou está a favor do seu concorrente, você consegue criar estratégias específicas para cada um, para que transformar cada um deles, né, em um aliado seu. Porque na hora que você tem esses três aliados, poxa, o cara que toma a decisão enquanto usuário está dizendo, olha, o hotel é esse. O cara que toma a decisão enquanto decisão técnica está dizendo, o hotel é esse aqui. O cara que toma a decisão pelo lado financeiro está dizendo, não, o hotel é esse aqui. A venda está feita. O resultado da venda, né?
Então, o processo de convencimento, ele é complexo, porque envolve mais de uma pessoa, e é um processo, né? Esse processo ele é muito... eu tenho uma empresa que eu prestei serviço para ela há muito tempo aqui, de um produto que eu atuo. Quando foi em 2015, houve uma mudança de diretoria, e eu perdi. O diretor que decidia ao meu favor foi para uma outra pasta. Só que era uma pasta financeira. Eu precisava da decisão financeira e aí passou a ser de um outro diretor. E aí eu fiquei de 2015 a 2020 visitando essa empresa, mas sem fechar nenhum negócio. 5 anos. Retrabalhando essas relações que eu acabei de falar, de entender cada um, de entender o disque de cada um, de entender se ele estava a favor, neutro ou contra, e várias ações diretas, ações indiretas, para transformar cada um desses. Quando foi em 2020, o cara assinou o contrato comigo, são 8 fábricas. Ele assinou para 6 fábricas. As outras 2 ele não assinou, porque as outras 2 ainda estão em fase de pré-lançamento, de pré-instalação de fábrica. Muito legal mesmo, Narciso. Mas foram 5 anos. Eu já tinha feito um trabalho desse, assim, de tempo. O tempo mais longo que eu tinha tido foram 28 meses. Mas esse agora foram 5 anos, são 60 meses, pelo menos uma visita por semana esse cliente recebeu. Então, bota aí 52 vezes 5, foram quase 300 contatos que foram feitos de alguma maneira, presencial, virtual, para o cara não... Eu estava sempre ali. E acompanhando meu... não esfriar. Sempre lembrando de você, né? Muito bacana. De alguma forma. Rômulo, então, a gente está chegando já aí no término aí do nosso bate-papo. Muito bacana mesmo, viu? Essa questão das vendas complexas, né? Com certeza, né? O pessoal aqui que é da área de gestão, os estudantes de hotelaria, turismo, né? Realmente foram assim, tiveram aí uma quantidade de conhecimentos aí, de experiência muito bacana aí com você. Realmente, muito obrigado aí pela sua participação. Né? E a Rede Tão Pronto, com certeza, sob a direção aí do Rômulo, está à disposição aí de vocês para vocês saberem mais, aprender mais. Ele tem treinamento sobre isso, então você, né, que está querendo fazer uma carreira bacana na hotelaria, gente, é imprescindível que você participe dos treinamentos da Rede Colaborativa Então Pronto, liderada aí pelo Rômulo Hora, tá? Vai dar esse treinamento sobre vendas complexas. Eu sei que você tem treinamento sobre isso, viu, Rômulo? E você pode disponibilizar isso para as redes hoteleiras. Então, você que tem interesse aí de saber muito mais as técnicas, as metodologias, né? Com certeza o Rômulo Hora é a pessoa mais adequada aí para vocês dar um up, né? Dar um upgrade aí nas suas vendas, nos seus relacionamentos e nos seus resultados, tá bom? Gratidão, Romulo, aí pela sua participação. Deixa aí uma mensagem bacana aí pro pessoal que está nos ouvindo e logo em seguida eu vou dar a mensagem dos nossos patrocinadores. Perfeito. Bom, gente, muito obrigado, certo? A rede colaborativa, então, pronto. Então, esse é o princípio da rede, é colaborar. Então, no que vocês precisarem, qualquer área da hotelaria que vocês precisarem, entre em contato com a rede Então Pronto e a gente vai colaborar. Esse é o nosso papel. Essa é a nossa missão, nosso propósito, é colaborar. Obrigado, Tony. Foi muito bom. Obrigado, meu amigo. Então, eu quero dizer que o nosso programa hoje está sendo oferecido pela Rede Colaborativa Então Pronto, os nossos patrocinadores queridos aí que acreditam no crescimento do nosso canal, que é o Hub Mundo de Vantagens, KSC Technologies, Consultoria
Halal, o Balai Orgânico, que é o primeiro delivery de produtos orgânicos de Curitiba, o Movimento Educacional Híbrido, a ProSaúde Integral 5G, que é uma empresa de teletreinamento terapêutico aí para questões emocionais e as questões aí físicas, né? E todo esse trabalho é justamente para que você tenha insights relevantes aí para utilizar na sua empresa. Então, gratidão aí e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho para que você possa receber aí mais notificações do nosso canal. Gratidão e nos vemos no próximo vídeo.